Fala, pessoal! Aqui é o Eduardo Pessoa. Sejam muito bem-vindos ao webinar Como implementar gestão do quadro social em uma cooperativa. Você sabe como é importante desenvolver a organização do quadro social em qualquer cooperativa, certo? Se não sabe, vou te falar uma coisa. Pois bem, a base do sucesso de uma cooperativa está diretamente ligada ao nível de participação dos seus cooperados, dos seus associados, quer queira como vocês chamem aí na sua cooperativa ou a cooperativa a qual você faz parte. Sendo assim, a cooperativa precisa se organizar para integrar todas as forças cooperativistas em torno de si. E a comunidade, a administração, os associados, os colaboradores, tudo em busca do desenvolvimento do empreendimento, como um instrumento de fortalecimento econômico e social das pessoas que o integram. Para tanto, trouxemos aqui, nesse bate-papo, Daniel Oliveira, está aí com o background aí de Somos Coop. Seja bem-vindo aí, Daniel. Daniel é cooperativista e especialista em organização do quadro social. E ele está aqui para trazer um pouquinho mais de insights para todos nós sobre como podemos implementar de forma bem estratégica e eficaz a gestão do quadro social nas cooperativas. Então, vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento, fiquem à vontade para interagir no chat, por meio de vídeo também, pode ficar tranquilo, pode abrir a câmera, abrir o seu microfone para poder fazer as suas interações. Aí embaixo tem algumas reactions, né, que está escrito aí no menu. Você pode clicar e levantar a mãozinha para poder fazer a sua interação. Fique bem à vontade mesmo, porque aqui nós colocamos como palestra, né, Daniel? Mas é um bate-papo. É um bate-papo. O Daniel trouxe algumas coisinhas aqui para nos falar sobre a organização do quadro social, mas nada impede de vocês levantarem a mão, fazerem as interações, pergunta no meio da apresentação, porque se tem uma coisa que o apresentador, quem quer que esteja, o palestrante, gosta, é de que as pessoas levantem a mão para perguntar, porque quer dizer que vocês estão prestando atenção. Então, isso é muito importante para nós, e principalmente aí para o Daniel, que é o nosso convidado da noite. Então, seja muito bem-vindo, Daniel, obrigado pela sua disponibilidade aí estar conosco. Final de ano é complicado, fechamento de balanço, números e tudo mais, não é fácil. Pessoal, interajam aqui conosco, interajam também nas redes sociais com a hashtag webinar OQS, beleza? E marca o canal Você Mais Cooperativo lá nas redes sociais, vai ser muito importante para nós. Então, espero que gostem, curtam bastante e usufruam do conhecimento desse rapaz, chamado Daniel Oliveira, porque esse cara tem muito conhecimento e ele precisa transmitir, porque senão ele vai explodir de tanto conhecimento, né, Daniel? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos de coração. Daniel, a palavra está com você, meu caro. Boa noite, Dudu. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Pronto. Novamente, boa noite a todos, a todas. É uma satisfação, Dudu. Conhecimento aqui eu tenho um pouquinho, mas só que eu resolvi também pegar um pouquinho do Dudu. E aí a gente está concretizando alguns sonhos, né? O Dudu também tem uma trajetória belíssima no Cicobi Credipe, também é um especialista em organização do quadro social. Mas quando a gente desenhou esses projetos ao longo do ano, né, a pandemia, ela nos auxiliou nesse sentido, porque ela ela possibilitou que a gente saísse de dentro da caverna, que a gente de fato exercesse na prática aquilo que a gente vende, né? Não que a gente não fazia antes da pandemia, mas isso foi potencializado. E aí, com essa parceria com o Dudu, a gente desenhou algumas trilhas esse ano. Quem não viu a Semana da Organização do Quadro Social, vai lá no YouTube do canal Você Mais Cooperativo. Foi uma semana inteira de conteúdo que a gente trouxe para vocês que estão dentro do cooperativismo, para vocês que queiram conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa tal de organização do quadro social, né? E muitos falam, né? Daniel, não existe receita de bolo. E aí eu venho desmistificar um pouquinho para vocês aqui com essa palestra. Existe sim receita de bolo.
como o Dudu fez no Cicobi Credip, quando eu fiz na agropecuária, quando eu fiz no crédito, quando eu fiz na saúde. Mas existem algumas peculiaridades e gostos. Eu gosto de chocolate, o Dudu de morango, então eu vou adaptar. Mas a farinha de trigo, o ovo e o leite está em toda receita. Então existe sim uma receita de bolo e é essa receita que eu vou passar para vocês aqui hoje. Para começar, né? A pandemia está aí e não foi a primeira, não foi a segunda e não vai ser a última, infelizmente. As crises elas vão vir sempre. Mas a cooperativa que estiver melhor preparada, ela vai passar pela crise, mas ela vai ter uma situação mais amena pela crise. E talvez eu possa afirmar, talvez seja uma tese de dissertação aí, Dudu, para quem quiser. A OQS, se bem implementada em uma cooperativa, ela consegue dar o suporte necessário para que a cooperativa passe pela crise melhor do que se não tivesse nenhum trabalho de organização do quadro social. Porque a OQS ela trabalha com a fidelidade do quadro social, ela trabalha com resgate de senso de pertencimento, ou seja, eu estou indo no meu empreendimento. E passa crise por crise, esse sentimento, se ele é genuíno, ele fica, né? E aí, pro dia de hoje, né, gente? A mudança é inevitável, nós temos que ter a nossa capacidade de adaptar ao contexto que a gente vive hoje. E a gente começa a nossa palestra. Organização do quadro social, ontem e hoje. Ontem, a organização do quadro social surgiu na década de 60. Tão velha, né, a organização do quadro social, né, Dudu? É uma iniciativa startada inicialmente pela Emater, né, no Paraná. Algumas cooperativas agropecuárias, né, elas tinham necessidade de entender os anseios, as necessidades do quadro social. E, devido à distância, né, nós temos aí, se tratando de crédito e se tratando de agropecuária, nós temos um quadro social bem pulverizado em várias regiões, né? Cooperativas com, talvez a distância de um associado para a matriz, uma cooperativa de crédito, por exemplo, talvez seja 1.000 quilômetros ou mais, né? Depende da região onde essa cooperativa está inserida. E aí a Emater startou com as cooperativas agropecuárias esse projeto de organização do quadro social, que inicialmente era conectar esses públicos, esses produtores rurais, agrupar esses produtores rurais em pequenas comunidades próximas e promover uma interação entre os stakeholders, para que o principal público, a cooperativa, entendesse os anseios do quadro social, entendesse suas necessidades, os seus anseios, quais são as suas dores, para aí sim, de forma estratégica, a cooperativa oferecer o melhor para o quadro social. E hoje? Como que está hoje? Hoje a gente tem essa citação aqui para vocês, pessoal. Eu quero que vocês guardem essa citação aqui para vocês. Hoje, a garantia da sustentabilidade e perenidade do empreendimento cooperativo é proporcional à garantia da participação do associado no dia a dia da cooperativa. Hoje, se nós queremos desenvolver uma organização do quadro social de forma genuína, uma forma genuína atrelada aos princípios e valores cooperativistas, a gente tem que amarrar que não existe cooperativa forte ou cooperado fraco. Não existe, eu vou passar para vocês aqui, pessoal. Vou tentar desmistificar um pouquinho o que é e o que não é a organização do quadro social nos próximos slides. E de antemão, a gente vai ver mais para frente, se a gente quiser equilibrar essa balança da cooperativa entre cooperativa e quadro social, não existe cooperativa forte ou vice-versa. Tá? Nesse momento inicial, pessoal, eu peço que vocês, se vocês estiverem no celular ou se vocês estiverem no computador, eu peço que vocês tirem um print aí, tirem uma foto desse QR Code aí, nossa primeira interação. Eu faço a pergunta para vocês, o que é a organização do quadro social para vocês? Tá?
Em uma palavra, nós vamos desmistificar o primeiro conceito da organização do quadro social. Vocês podem entrar no www.mente.com e inserir o código 4418994. O Dudu vai colocar aí no chat aí para vocês interagirem conosco, tá? E aí eu vou atualizando na medida que for aparecendo, para a gente quebrar o primeiro, tentar desmistificar o primeiro conceito da organização do quadro social, tá, pessoal? Vamos dar um minutinho para vocês aí. A OQS para vocês é autogestão, comunicação, elo, integração, educação, empoderar, relacionamento, integração, autogestão. Bacana. Obrigado, pessoal. Vamos ver aqui, Dudu, se tem mais algumas, se a gente pode trazer mais algumas contribuições. Comunicação é organização de festas. Também, a gente organiza festas. É marketing? Comunicação? Sim, também. Comunicação e integração. É reunião de comunidade? Relacionamento? Mais o quê? Chegou mais um aqui. Governança, engajamento, interação. Pessoal, a OQS não é nada disso isolado. É tudo isso. A gente traz o conceito, né, que a OQS é educação. Alguns trazem o conceito que a OQS é comunicação, alguns trazem o conceito que a OQS é simplesmente reunião de comunidade, onde a gente vai interagir com o nosso público, né? E não é só isso. Aqui a gente tenta desmistificar o primeiro conceito, o que é a OQS. A OQS é tudo isso. Ela é uma ação que está ligada de forma transversal em todos os departamentos da cooperativa. Ela está no RH, ela está no marketing, Unimed, ela está no relacionamento, ela está no compliance, crédito está no relacionamento, está no caixa, está no cadastro. A OQS, a gente obviamente passou-se aí desde a década de 60 vários anos, né? E até hoje, a gente não tem um conceito sólido do que é a organização do quadro social. Em síntese, para alguns autores, a organização do quadro social é um processo educativo. Para outros, é um processo de comunicação. Mas, na prática, é tudo isso que vocês falaram. Então, a gente vai tentar hoje aqui desmistificar um pouquinho da OQS para que vocês tenham um pouquinho, entendam um pouquinho que tipo de ações a gente pode desenvolver dentro da organização do quadro social, tá, pessoal? E aqui, pessoal, além do conceito, tem um ponto interessante que a gente precisa de entender, que é o quê? Por que implementar a organização do quadro social? Tem 4 pontos que, se a resposta for sim, nós temos que ligar o alerta vermelho, ou pelo menos o amarelo. Porque são questões cruciais e que traz um pouquinho o quanto a cooperativa está aderente aos princípios cooperativistas. Primeiro dele, a pouca participação do quadro social na sua cooperativa. Ou seja, o quadro social participa das assembleias, participa dos eventos promovidos pela cooperativa? Sim ou não? Há desconhecimento dos associados sobre a cooperativa e suas atividades? Ou seja, aquilo que eu ofereço para o meu quadro social, ele conhece? Cooperativa de crédito, aquela linha de crédito para financiamento de carro, de veículos, de imóvel, aquela taxinha modesta, será que ele conhece essa prática de vocês? Será que a comunicação que eu utilizo na minha cooperativa, ela faz chegar no associado de forma clara aquilo que a gente oferece para ele? Sim ou não? Os interesses, essa parte de baixo aqui talvez seja uma das cruciais, né, Dudu? O entendimento dela na prática.
é uma relação interessante que a gente tem que tomar cuidado, porque a cooperativa não é minha, a cooperativa não é do Dudu, né? A cooperativa é nossa. E essas duas perguntas vão fazer que a gente analise um pouquinho de dentro para fora. Afinal de contas, se a gente quer promover a mudança não é de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. E aí a gente tem que, talvez, tocar em algumas feridas. E talvez seja esses dois pontos que impeçam ainda, que são dois pontos que limitam um pouquinho o crescimento do cooperativismo. Talvez, se não fossem esses dois pontos, a gente estaria em outro patamar. Primeiro deles, os interesses individuais se sobrepõem aos do coletivo? Quais interesses que estão em jogo dentro de uma sociedade cooperativa? É o meu interesse, o do Dudu ou do coletivo? Existe a dissolução entre os objetivos da cooperativa e os reais interesses e necessidades do quadro social? Será que a forma como eu conduzo a cooperativa é a melhor forma? Será que eu vou oferecer um plano de saúde para o cooperado? Será que é aquilo que ele quer? Eu vou oferecer uma linha de crédito para o cooperado? Será que é aquilo que ele quer? Ou aquilo que ele precisa? Por exemplo, na última assembleia que eu participei da minha cooperativa, né, eles apresentaram o relatório de gestão e falaram que ia fazer uma grande expansão da cooperativa. Será que é isso que eu quero como sócio? Será que é isso que o outro sócio quer? Então eu chamo vocês a refletir um pouquinho de dentro para fora. O que a gente faz hoje? O que a gente promove hoje dentro das nossas cooperativas? A gente precisa de entender um pouquinho desses 4 pontos, porque se a resposta for não, ou se for sim para a maioria dessas perguntas, nós temos uma boa justificativa para poder implementar a organização do quadro social neste momento, dentro da cooperativa. Por quê? É que a gente garanta o equilíbrio dessa balancinha, que é a balança do desenvolvimento da organização do quadro social, que, consequentemente, o desenvolvimento de ambos os stakeholders principais, né? Cooperativa e associados. Esse público precisa de se comunicar de forma mais eficaz. Mas não adianta a cooperativa gerar sua sobra e não mostrar a rentabilidade do negócio para o associado, que a rentabilidade ela é o quanto de dinheiro volta no bolso do associado. Às vezes a gente foca em gerar sobras, gerar benefícios, mas talvez o que mais importa para o quadro social é aquilo que ele tem no bolso, né? Eu vivenciei essa realidade muito dentro da cooperativa agropecuária, onde nós tínhamos ali 5 centavos no litro do leite de benefício e chegavam concorrentes oferecendo 5 centavos a mais no litro do leite e ele ia para o concorrente, porque ele não via o benefício. Naquele momento ele não era tangível, não era palpável. E aí a gente até brincava, o famoso cooperado folha de bananeira, né? Então a gente tem que começar a pensar no porquê que a gente vai implementar a organização do quadro social. Tudo tem seu motivo, né? Se a gente vai implementar a organização do quadro social para fazer festinha, se a gente vai implementar a organização do quadro social para poder estreitar o relacionamento com o quadro social, se a gente vai implementar a organização do quadro social para poder formar esse indivíduo como cooperado, né? Antes de ser associado, eu gosto muito da fala do superintendente do Sescop Paraná, né, Dudu? Que ele fala que a gente, antes da gente ser associado, a gente precisa de ser cooperativista, que é exercer na prática aquilo que a gente vende, né? Então, pessoal, desmistificando um pouquinho alguns conceitos básicos da organização do quadro social, eu venho trazer aqui para vocês os 3 principais públicos que a gente trabalha com a organização do quadro social. Muitas cooperativas chegam para mim e falam: Daniel, vou trabalhar com público jovem, vou trabalhar com público de mulheres.
o público que a cooperativa quer trabalhar é o público que a diretoria e o profissional determina, tá? Mas eu sempre trago esses principais públicos, porque sem os colaboradores, a gente não vai para lugar nenhum, a gente perde o motor, combustível. Sem os associados, a gente perde a razão de existir. E sem os conselhos de administração, o conselho fiscal, a gente não tem. Então, são os 3 públicos principais que a gente trabalha a organização do quadro social e com ações específicas para o público. Por exemplo, colaboradores, nós podemos trabalhar esses grupos de voluntários para poder auxiliar na disseminação da cultura cooperativista. Os associados, mais à frente, eu vou trazer para vocês. Conselho de administração, conselho fiscal. Quais conselhos de administração e conselhos fiscais que estão realmente preparados para assumir tamanho desafio? Então, uma missão da organização do quadro social é preparar, identificar e formar esses novos diretores, conselheiros para a administração da cooperativa. Bom, falei que tinha uma receita de bolo, né, Dudu? Tem uma receita de bolo. Aqui eu trago para vocês 4 passos simples para a gente poder desenvolver dentro da cooperativa, que eu vou minuciosamente descrevê-los logo em seguida. Primeiro passo, definir as prioridades, né? Como profissional de organização do quadro social, as várias ações que a gente pode fazer dentro da OQS, né? Relação marketing, reuniões, as várias ações, capacitações, as várias ações que a gente pode fazer, nós temos que definir as prioridades de acontecimento. Segundo passo, preparar a cooperativa. Não adianta eu formar um quadro social se a cooperativa não tiver disponibilidade e a capacidade de recebê-los. Talvez radical demais, né, Dudu? Quando eu falo dos jovens, né, as cooperativas normalmente, um dos principais públicos que elas gostam de trabalhar são jovens, né? A gente vai formar jovens, a gente vai desenvolver essa liderança, mas dentro da própria cooperativa a gente não abre espaço para ele crescer e desenvolver junto com a cooperativa. Terceiro passo, não adianta criar espaço de diálogo se eu não criar espaço de mão na massa, né? O senso de pertencimento está atrelado muito nessa questão de mão na massa. A gente envolver as pessoas no processo de construção coletiva. Tem até o Sérgio Cordioli aí, né, que trabalha métodos participativos, deve comungar um pouquinho dessa opinião. E o último passo, quarto e último passo, segmentação do público-alvo, que não adianta inicialmente a gente não consegue trabalhar todos esses públicos de forma estratégica, ou a gente opta por trabalhar cada grupo pontualmente de forma estratégica, ou a gente vai trabalhar todos os grupos de forma desordenada, mas vai trabalhar um pouquinho cada grupo, né? Então, pessoal, primeiro passo, 100% da cooperativa precisa estar comprometido com esse projeto de organização do quadro social. E na minha época de cooperativa, muitos falavam, Daniel, a OQS é só festa, a OQS só gera despesa. Aqui que está a mudança de chave, né? A gente sensibilizar não só os colaboradores com relação ao que esse trabalho de OQS gera para a cooperativa, né? Com indicadores, com mensuração de resultados, né? Mas para a diretoria que a organização do quadro social é um investimento. Cooperativas que conduzem o PDGC, que é um programa de diagnóstico das unidades estaduais do SESCOP, 100% do eixo governança tem a ver com tem a ver com o OQS. A OQS consegue contribuir com ações pontuais para a melhoria de 100% das questões do bloco governança e 30% do bloco gestão. Então, cooperativas que querem ter uma visibilidade, querem ter um diagnóstico mais pujante, mais conciso com relação ao PDGC, é uma ótima oportunidade justificativa de iniciar o trabalho de organização do quadro social. Ponto.
Como o conselho é um cargo muito rotativo na maioria das cooperativas, né? Nós temos dentro do cooperativismo, de acordo com a 5764, uma rotatividade muito grande de gestão, né? A cada 4 anos pode se reeleger uma vez, enfim. Tem alguns critérios que, dentro de trabalhos como esse de organização do quadro social, nós precisamos de institucionalizar essa prática. Por que institucionalizar a prática de organização do quadro social? Para garantir a perenidade dessa prática. E aí a gente consegue institucionalizar no Estatuto Social uma minuta referente a esse projeto e o regimento interno. Obviamente o Estatuto Social, não é que está no Estatuto que a cooperativa vai realizar esse projeto caso mude gestão. Mas se o Conselho Fiscal ele fiscaliza não só os números, mas os atos da cooperativa, ele vai garantir que aquilo que está desenhado no Estatuto é praticado. Então, talvez aqui uma das grandes estratégias para a gente garantir a perenidade da OQS é institucionalizar essa prática social. Segundo ponto, promover a educação cooperativista. As pessoas, os stakeholders que estão envolvidos com a cooperativa, que sejam fornecedores, que sejam associados, que sejam os diretores, os colaboradores, a comunidade, ela precisa de conhecer não só o que é a organização do quadro social, mas o que é o cooperativismo. Fundamental para o engajamento do nosso trabalho. Fundamental para a mudança de mindset fixo, de falar que o OQS é despesa, e o OQS não é despesa, o OQS é investimento. Que a cooperativa pode ter com aumento de operacionalidade, com aumento de fidelidade. Em alguns casos, talvez, ficam até mais difíceis. Como que eu mensuro a fidelidade? Para algumas cooperativas, se torna um trabalho até árduo de mensurar esse impacto da fidelidade do quadro social. Terceiro e último ponto desse bloco, criar espaço para diálogo. Falta um pouquinho disso dentro do cooperativismo, né? A gente criar espaço. Obviamente tem de dentro para fora, mas de fora para dentro eu vejo uma carência tremenda da gente envolver o quadro social em espaços de diálogo para que a gente possa trocar algumas figurinhas para desenvolvimento da cooperativa e do quadro social, por que não pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, em terceiro passo, mão na massa, não adianta criar espaço de diálogo se eu não dar continuidade nisso aí. Não adianta eu criar espaço de diálogo se eu não empoderar essas pessoas naquilo que elas estão falando, naquilo que elas estão sugerindo. Hoje a gente vê algumas metodologias, hoje café, algumas cooperativas trabalhando com metodologia de hoje café dentro de reuniões de comunidade, algumas metodologias um pouco mais aleatórias, alguns métodos participativos. Outro ponto, talvez seja o start para todo o nosso projeto, né? Além de entender um pouquinho o que é a organização do quadro social, é a pesquisa de campo. Aquilo que eu ofereço para o quadro social, ele tem que ser baseado em um ponto de vista, em algum argumento mais tangível, e não no achismo. Aqui, quando eu falei anteriormente, a nossa cooperativa propôs na Assembleia expandir. Será que é isso que a gente queria? Então, a pesquisa de campo ela vai fundamentar a gestão da cooperativa no desenho de suas estratégias. A cooperativa vai tomar decisão mais assim, não no machismo. Quando a cooperativa quer oferecer talvez um plano de saúde, nós temos aqui a Unimed, algumas Unimedes aqui presentes. Quando a cooperativa quer fazer uma parceria com a Unimed e oferecer para o quadro social, pergunte antes de oferecer. É realmente aquilo que o quadro social quer? Essa pesquisa ela vai gerar uma redução de custo tremenda e ela vai gerar uma assertividade muito grande nas nossas ações. E tudo isso é possível fazer com o trabalho de organização do quadro social.
E por último, esse eu vou trabalhar em seguida com um público, um comitê de associados, para vocês verem como que a gente faz esse trabalho de organização do quadro social com os associados. Mas independente da nomenclatura que a cooperativa adote, que seja comitê de associados, que seja comunidades cooperativistas, a nomenclatura aqui não existe receita de bolo. A nomenclatura pouco importa aqui. Importa é aquilo que você vai falar em determinado público. Por exemplo, associados. Hoje nós temos a Via Crédito com 500 mil associados, se cobre crédito com quase 62 por aí, né? Quase 70. Quase 70. Como que eu trago esses associados para dentro da cooperativa? Boa pergunta, né? Fazer uma assembleia com 72 mil associados. Vamos alugar o Maracanã. Aí que entra o fundamento da organização do quadro social na década de 60. Ela startou por quê? Ela juntava as comunidades onde a cooperativa estava inserida. A comunidade pode ser bairro, para cooperativa de crédito, comunidade pode ser por especialidade Unimed, agropecuário pode ser em comunidade, pode ser em regiões, área de atuação. Por quê? Na base, como vocês estão vendo, associados comunidades cooperativistas, nós vamos em cada ponto da área de atuação da cooperativa. Cooperativa de crédito está em quantas cidades? 20 cidades. Cada cidade é um ponto, onde a gente vai tratar, aí fica a escolha de vocês. Eu gostava de tratar de atingir 3 objetivos nessas reuniões. Como era a cooperativa agropecuária, eu gostava muito desse. Primeiro, trazer uma formação técnica. Eu preciso desenvolver esse associado de dentro para fora e de fora para dentro. Porteira para dentro, da porteira para fora. Da porteira para dentro, o produtor de leite, ele precisa ser eficiente, o negócio dele precisa ser rentável, ele precisa reduzir custo. Então eu vou levar essa formação para ele. Da porteira para fora, ele precisa gerenciar uma cooperativa, então eu preciso prepará-lo para isso. Então esse era o momento de eu exercer o 5º princípio, de levar a formação para esse associado. O segundo, esse momento é o elo de ligação entre a cooperativa e o quadro social. É o famoso leve e trás de informação dentro da cooperativa. E aí a gente consegue trabalhar a comunicação de forma mais eficaz, onde a gente colhe as sugestões, reclamações, principalmente o foco de colher as reclamações para que a gente trate essas reclamações e aprimore o nosso negócio. Porque se tiver tudo bem, a gente não tem o que aprimorar, né? E o terceiro e último objetivo, mais gostoso, Dudu, confraternização. Tinha bebida? Não tinha bebida. Tinha churrasco? Não tinha churrasco. Churrasco é festa de fim de ano. A gente precisa de desenhar perfeitamente aquilo que a gente quer e onde que a gente quer chegar. Nas reuniões de comunidade, eu dividi esses 3 objetivos para que as coisas não se misturem. Quando eu quero que o quadro social participe de uma reunião de comunidade, eu quero que ele participe pelo tema, eu quero que ele participe pelo comprometimento dele em gerar desenvolvimento tanto para ele quanto para a cooperativa, e não por causa do churrasco, por causa da cerveja. E aí talvez você pode parar e perguntar, né? Mas aí a participação é um pouco reduzida, né? Existe uma diferença em participação quantitativa e qualitativa, né? Em uma oportunidade, eu fiz esse exercício, eu fiz um teste. Eu coloquei cerveja e churrasco em uma das reuniões. E aí nós tínhamos uma reunião de comunidade com presença de 30, 40 associados. Ela passou a ter 80. Ela triplicou o custo e reduziu pela metade o nível de interação do quadro social com a cooperativa. Pergunta: que caminho que eu devo seguir? Cerveja, festa? Talvez eu abra mão um pouquinho nesse primeiro momento
para ter uma interação no quadro social onde ele realmente se interaja com a cooperativa, não por interesse individual, mas por interesse de ser parte do coletivo, de querer construir um coletivo melhor. E aí, obviamente, a última instância, né? Cada comunidade cooperativista ela tem seus representantes, coordenadores e secretários. E aí esses secretários e coordenadores se reúnem através do comitê educativo com a diretoria da cooperativa, né? Esses atores, eles agem nas reuniões de comunidade, absorvendo as opiniões, as sugestões dos associados em cada comunidade, e na reunião do comitê educativo, essas pessoas levam para os diretores, para os conselheiros, para que eles possam desenhar em conjunto ações estratégicas que visam o desenvolvimento da cooperativa. Mas aí vocês podem perguntar, tá bom, Daniel, eu acho que eu consigo visualizar aí o que a organização do quadro social pode fazer. Sai caro, não sai? Pessoal, sai caro. Por quê? Nós vamos promover a educação cooperativista. Consequentemente, nós vamos aumentar a operacionalidade e fidelidade dos associados. Nós vamos contribuir para o desenvolvimento e surgimento de novas lideranças. Nós vamos conseguir comunicar de forma eficaz com os associados. Consequentemente, dito isso, nós vamos conseguir resgatar o senso de pertencimento. É onde o associado veste a camisa da cooperativa, independente do preço da concorrência, ele fica com a cooperativa. Senso de pertencimento é onde o associado não fala mal da cooperativa com outra pessoa. Defende a cooperativa mesmo ela estando errada, mas cobra pelo resultado. E isso realmente dá muito trabalho e é oneroso. Mas existem alguns caminhos para a gente viabilizar, para a gente bancar esse investimento, né? Muitas cooperativas elas têm a organização do quadro social como despesa, porque ela não busca o sistema a seu favor. Quando eu falo buscar o seu sistema a seu favor, nós temos no Paraná uma unidade estadual muito atuante, que é o SESCOP do Paraná, em Minas Gerais. Nós temos no Rio de Janeiro, onde são parceiros estratégicos que trazem o suporte necessário para que a gente desenvolva as nossas ações. Mas dentro da agropecuária, se tiver cooperativa agropecuária aqui, eu gostava dos parceiros. Nós tínhamos lá os parceiros de negócio, né, onde a cooperativa comprava produtos para poder vender nas lojas agropecuárias, e são parceiros que têm dinheiro para poder dar visibilidade para os seus produtos. E aí eu levava eles para poder trazer a parte técnica. Obviamente não admitia que eles vendessem os produtos deles dentro das reuniões, porque não era a finalidade das reuniões. O associado iria comprar o produto dele, que seja da Bayer, que seja da Syngenta, iria comprar posterior à reunião, ou seja, no dia seguinte. Ou em algum momento, a Bayer com produto para controle de carrapato, controle de parasitas, na época desse parasita, o cooperado vai lembrar dele, se ele tiver levado a mensagem dele, se ele tiver levado a capacidade técnica. Parceiros de negócio, nós temos Sebrae, SESCOP, nós temos a própria prefeitura da comunidade, Cicobi, nós temos o Cicobi Instituto, nós temos as nossas centrais, federações, parceiros nós temos à vontade. A única coisa que falta é a articulação. É o profissional de organização do quadro social articular essa parceria para poder viabilizar as suas ações, como eu falei anteriormente. As ações dentro da organização do quadro social, elas são infinitas, são várias ações que a gente pode implementar dentro da cooperativa ao mesmo tempo. A única variável é a capacidade da cooperativa em ter recursos para poder investir nesse sentido.
Nós temos o FATS, que é 5% das sobras. 5% talvez não seja suficiente, mas a cooperativa ela pode criar, de acordo com a 5764, qualquer outro fundo, inclusive os 5% é o mínimo. A cooperativa pode estabelecer 10, 15, enfim, desde que seja levado para a Assembleia Geral, para a Assembleia, e a Assembleia delibere sobre esse tema. Bom, pessoal, basicamente, nós estamos chegando na reta final, tá? Não quero delongar muito, queria chamar vocês, tá? Vamos fazer acontecer. A organização do quadro social, ela gera desenvolvimento para a cooperativa, sim. Ela gera para a cooperativa, ela gera para a comunidade, ela gera para o quadro social, e não é só através de ações sociais. São ações de formações, são ações de interações. Essas ações que vai trazer o desenvolvimento para o cooperativismo. A base, o alicerce da cooperativa é a contabilidade, é o RH, é a diretoria, mas também é a OQS. A OQS, vocês precisam de dar visibilidade e dar a devida importância para a organização do quadro social. Tá? Pessoal, a minha gratidão, deixo aqui o meu contato para vocês, a apresentação eu mando para vocês por e-mail, tá bom? Junto com o certificado. Minha gratidão. Dudu, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, tendo dúvidas, fiquem à vontade. Maravilha, Daniel. Muito obrigado. Obrigado aí. Boa, ótimas palavras, ótima apresentação. Riquíssima aí. Traz alguns insights para a gente, né? Traz alguns pensamentos, algumas reflexões. E como a gente tem falado muito, né, durante esse ano, nos nossos eventos aqui, com o canal Você Mais Cooperativo, você nas suas atividades aí no Rio de Janeiro, eu aqui nas minhas atividades em Rondônia, com todos os nossos desafios, né, o nosso trabalho aí, a gente tem feito algumas reflexões durante esse ano. E esse ano tem sido um ano de reflexão. E agora, chega o final do ano, o sentimento, a sensação, né, a obrigação da gente fazer a reflexão aumenta, né? Agora a gente está um pouco mais sensível, né, para esse tipo de situação. Então, enquanto a gente vai fazendo as nossas colocações, pessoal, podem já preparando as perguntas de vocês, aproveitar o conhecimento do Daniel aí, tem muita coisa aí que ele pode tirar as dúvidas, fiquem à vontade aí de escrever pelo chat, ou abrir o microfone e a câmera, se quiserem, fiquem à vontade mesmo, pela melhor forma possível, a forma mais confortável que vocês acharem, tá? E Daniel, e você falando assim, traz algumas reflexões para nós, quando você estava perguntando sobre o que é a organização do quadro social, né, o pessoal foi comentando, foi colocando lá no site lá, né, de buscar palavras, né, de mostrar as palavras citadas, a questão que ficou mais clara, né, o poder, né, do cooperado, né, o poder que o cooperado tem que saber que tem, né, isso é interessante. Muitos falam aí de empoderamento, né, empoderamento do cooperado, mas se você for pegar na prática, tem que ser isso. E tem que ser isso. Não é nem só dar o poder ao cooperado, é mostrar para ele que realmente ele tem esse poder, né? E legal que as tratativas que você levou na cooperativa agropecuária, e a gente tem visto em outras cooperativas também, várias ferramentas para trazer isso, para buscar isso. E antes até da pergunta do Henrique aí, o Henrique mandou uma pergunta para você, Daniel. Sim. Só um instantinho, viu, Henrique? Que aí, só para complementar esse raciocínio, eu acho que vai colaborar bastante aí para a sua pergunta, tá? Vou dar um tempinho para o Daniel pensar aí. O que ficou muito claro na sua apresentação, Daniel, a gestão tem que estar junta, tá? Tem que estar
envolvidíssima, né? Envolvidíssima nessa história aí, como patrocinadora, né? Não é nem patrocinadora financeira, né? Patrocinadora participando, uma gestão participativa. O Sérgio Codioli está acompanhando aqui, sempre fala muito isso. A Credip, a qual eu trabalho, tem muito isso. A pessoa do Oberdan que está nos acompanhando aqui na transmissão também, junto com todo o conselho de administração, participa de fato mesmo, coloca a mão na massa mesmo. E algumas outras cooperativas do Brasil, do Sicredi, do Cressol, Ailos, Unimedes, por aí afora, outras cooperativas de transporte também têm, as que se destacam, é porque tem essa gestão participativa. Os gestores estão no meio ali do bolo, estão tentando fazer e aprendendo com o pessoal. Isso é bacana. É que quando você dá poder ao cooperado, você faz com que a gestão se cobre, né? Que a gestão seja cobrada, e a gestão sendo cobrada, eles vão ter que fazer o seguinte: engajar o colaborador, né? Você falou lá dos públicos, né? Engajar o colaborador engajado, envolvido, entendendo o propósito, ele vai ser agente de, ou se eu não me engano, o José falou aqui nos comentários, né? Nós somos agentes de relacionamento. A informação chega, bem dito aí, José, a informação chega para o público, para os outros públicos, com isso aumenta o engajamento, aumenta a participação do cooperado, que aí vai cobrar ainda mais a gestão. Olha o ciclo virtuoso acontecendo na cooperativa. Bem legal. E isso, quando você foi falando, Daniel, foi deixando mais claro isso. E a participação qualitativa, né? E a gente vê que não são os números que importam propriamente dito, mas a participação com qualidade. A internet está aí, potencializou na pandemia, mais ferramentas surgiram para a participação é mais está mais aberta, está aí pronto aí para a gente poder fazer, né, Daniel? Pronto para a gente poder fazer a participação de fato como cooperado, né? Seu Dudu, quando a gente fala de empoderamento, o Flávio, uma vez, um presidente de cooperativa falou com ele assim: Flávio, eu quero implementar a organização do quadro social na minha cooperativa. Ele falou assim: tem certeza? Mas peraí, por que você está me perguntando isso, Flávio? Não, porque você sabe que vai mexer em caixa de abelha, né? E aí a gente tenta trazer um pouquinho para a nossa sociedade. Como é que é a educação da nossa sociedade hoje? Nós somos empoderados hoje pela nossa educação? Será que é interessante formar mais pensadores, mais pessoas com pensamento crítico? E pensamento crítico é diferente de reclamação, tá, pessoal? Será que a gente precisa, na verdade, será que a sociedade que a gente vive hoje, será que ela está permitindo isso, que a gente cresça, que a gente se desenvolva nesse sentido? Obviamente não. Por quê? Porque se eu me desenvolvo, se eu estou empoderado, eu vou participar mais, eu vou conseguir visualizar os erros da cooperativa, vou cobrar mais. Será que é isso que é? Aí que eu falo que a gente volta lá para aquele slide lá do que justifica a implementação da OQS. Os interesses individuais se sobrepõem do coletivo? Será que se eu formar esse quadro social mais engajado, mais crítico, eu vou perder o meu domínio dentro da cooperativa? Então a gente precisa de quebrar essas barreiras, tanto na sociedade quanto dentro das organizações. A gente precisa de quebrar essas barreiras e capacitar o quadro social, preparar essa liderança. O quadro social não quer assumir o risco dentro da cooperativa, ele não quer gerir. Existem alguns casos mesmo, porque a cooperativa é tão grande que ele vai falar: eu não dou conta. Eu já vivenciei cooperado falando isso. Mas, enfim, né? Eu acho que assim, nós temos perfis e perfis de cooperados.
Nós temos cooperados já com perfil de liderança, aquele diamante bruto, né, Dudu? Que só falta lapidar. E aí entra o quinto princípio cooperativista, que é de formação desse quadro social, preparar ele para gerir não só a cooperativa, mas a vida dele. Quando eu constituí o grupo de mulheres na cooperativa, alguns pensavam em pegar o associado pela esposa, né? Eu acho que é uma estratégia ridícula, cá entre nós, né? Mas eu tentei mudar um pouquinho a cara. Eu contei a história para os maridos, né? Eu tenho o melhor marido do mundo, ele faz tudo para mim. Ele lava, passa, me leva para trabalhar, busca o filho, leva o filho da escola, toma conta da propriedade, mas não é que o danado num dia ele faleceu? Talvez seja a única certeza que a gente tenha nessa vida, né? E aí a mulher, ela descobriu que ela não estava preparada, ela não estava empoderada. E foi nesse sentido que eu constituí o grupo de mulheres lá na Copatos. Foi no sentido de empoderar as mulheres, não só na ausência dos maridos, mas que ela auxilie os maridos nessa trajetória de vida que eles escolheram ficar. Dudu, tem pergunta, Dudu? Opa, tem sim. Tem perguntas e tem algumas interações aqui. Henrique, eu vou deixar a sua pergunta por último, tá, Henrique? Eu vou deixar a sua pergunta por último, que ela é bem bacana mesmo. Você vai entender daqui a pouquinho por que eu vou deixar ela por último. O Antônio, o doutor Vendramin, ele fala, Daniel, ótima apresentação. Aqui é o doutor Vendramin da Unimed Norte Pioneiro. Sem dúvida, é uma luta contínua, a aproximação com o cooperado e a cooperativa. Isso aí é constante mesmo, viu, doutor Vendramin? É uma luta diária mesmo. O Sérgio Codioli, o engajamento dos associados deve ser visto como um processo e não como uma ação. Legal, muito bem colocado, Sérgio Codioli. Precisará de atitude, postura e organização. Parabéns aí, Daniel, pela apresentação. Obrigado. E aí vem duas perguntas, na verdade 3, quando o Henrique, tá? Henrique, vou deixar a sua aí no gatilho. O José dos Passos, lá na cooperativa de Governador Valadares, agropecuária, ele fala assim, tem 3 anos que estou aqui, tem 3 anos que estou na organização do quadro social e ainda não consegui implementar o meu trabalho com os conselhos de administração e fiscal. O que fazer? Cara, ótima pergunta. Vamos perguntar aos universitários. Tô brincando. Cara, o Marciano, um amigo meu, conterrâneo, cara, que estava aí. Cara, satisfação ter você aqui, cara. Cara, o engajar é um ponto um pouquinho delicado, tá? Como é que ele chama? É o José dos Passos. José dos Passos. José é um ponto um pouquinho delicado, tá? Porque a gestão da cooperativa, nós temos aí casos e casos, né? Nós temos aí grupos que detêm aquele domínio da região e que têm a liderança em sua essência, que são grupos mais difíceis de ser acessados. Nós temos conselho de administração como o Oberdan, um cara completamente receptivo, que vivencia os princípios e valores do cooperativismo. E aí existem 2 diferenças. A diretoria é receptível ou não. Se a diretoria não é receptível, meu caro, eu acho que você trabalha até numa modalidade que eu trabalhei na cooperativa agropecuária, que é a modalidade eu equipe, né, Dudu? Rapaz, eu equipe faz tudo. Existe esse dificultador, cara. Eu sugiro você, talvez, fazer a seguinte reflexão. A mudança, ela não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. O que você pode mudar em termos das suas ações que vai impactar o outro?
Porque quando a gente chega num sistema, talvez numa cooperativa ou no sistema S, em alguma organização, onde ela está muito engessada, você não vai conseguir fazer nada se você seguir o caminho que deve seguir, o caminho institucionalizado, o processo institucionalizado e engessado. Por quê? Natural do ser humano. Tem pessoas com mindset fixo, tem pessoas com mindset de crescimento, tem pessoas mais ávidas pela liderança, vamos dizer assim. E aí, meu caro, sinceramente, com cachorro grande a gente não briga. Com cachorro grande a gente exerce a nossa liderança pelo exemplo. E talvez seja uma das respostas que não, é uma das perguntas que não tenho resposta, tá? Eu acho que não conheço aí um pouquinho, conheci o Marciano, mas não conheço a realidade da cooperativa, mas eu acho que para a sua pergunta, a resposta é a prática. É aquilo que você pode gerar de impacto para a cooperativa, porque você fatalmente, ou você consegue fazer mudança de duas formas. Ou você tem o poder, ou você tem influência pelo exemplo. Eu acho que você consegue fazer dessas duas formas. Obrigado pela pergunta. Oh, maravilha, Daniel, perfeitamente. É bem isso mesmo. O exemplo, as palavras convencem, né? Os exemplos arrastam. Então, é bem por aí, viu, José do Espaço? É algo que... Não, José... Dudu, só um pouquinho, José. Na verdade, eu sou um exemplo prático, José. Eu sou um exemplo prático do cooperativismo, do quanto eu já me frustrei, quanto eu já reclamei do cooperativismo. E aí, quando eu falei que a pandemia me deu a oportunidade, ela me deu a oportunidade de parar de reclamar e fazer. De me misturar com pessoas boas, assim como o Dudu, que está hoje, e outros parceiros que nós temos, me misturar com pessoas boas e realmente executar aquilo que eu... vender aquilo que eu compro. Ou comprar aquilo que eu vendo. Né? Talvez eu possa vender e não comprar. E realmente isso é meu dia a dia. Talvez isso possa te auxiliar bem na sua trajetória. Eu sei que pode ser talvez uma trajetória nova, 3 anos ainda é incipiente dentro de cooperativa agropecuária. Eu sei que aí existem várias reuniões, várias comunidades, é uma cooperativa muito grande, realmente difícil, mas foque em pequenas conquistas. Foque em pequenas conquistas. O que você consegue fazer hoje? E aí tenta esquecer o que você não consegue, não adianta martelar, não adianta marretar, porque senão você vai mais se frustrar do que gerar o desenvolvimento que o cooperativismo precisa. O cooperativismo precisa de você, tá? Forte abraço. Obrigadão. Perfeito. Valeu, Daniel. A Marli aqui, Daniel, a Marli aqui da Cicobi Credipe, ela fala assim, Daniel, você acredita que através da estruturação da OQS nas cooperativas, conseguimos diminuir a visão burocrática dos cooperados na participação das ações nas cooperativas? Marli, obrigado pela pergunta. É uma dor que eu sinto, a burocracia. Infelizmente, né, o cooperativismo, embora ele tenha nascido com princípios completamente diferentes do capitalismo, ele nasceu com a estrutura capitalista, que é completamente hierarquizada, burocratizada, e está assim até hoje. Eu sempre falo, né, o que a gente fez até ontem não vai ser o que vai levar de hoje em diante. Então, a gente precisa de repensar os nossos modelos de negócio, se a gente quiser se destacar no futuro. Marli, a OQS, quando eu falo que a pesquisa de campo ela é a peça fundamental para o desenvolvimento da organização do quadro social, é porque a gente está escutando o quadro social. E quando a gente tem o trabalho de organização do quadro social consolidado na cooperativa, bem estruturado, né, é um dificultador que o José tem, que eu tive, que é trabalhar na modalidade eu-equipe. Existe essa dificuldade que a gente não tem mão para abraçar isso tudo, que são várias ações. E aí, como eu falei anteriormente, a gente pode trabalhar um pouquinho de cada grupo, mas a gente não consegue trabalhar na sua plenitude, cada grupo, né? E aí nós temos, obviamente, sim, o trabalho de organização do quadro social, ela se
permitido, ela desburocratiza a cooperativa, sim. Sim, de fato, eu não tenho dúvidas. Dudu? Maravilha, maravilha, Daniel. E se alguém tiver mais alguma questão, mais alguma pergunta, pode enviar. O José aqui falou que ganhou o dia dele, viu, Daniel, com a sua palestra. Vai ser bacana. É ótimo ouvir algo desse tipo, né? A gente ganha o nosso ano, né? Aí, finalizando o ano, a gente ganha o nosso ano. O Henrique faz uma pergunta assim muito legal mesmo, viu, Daniel? E aí, vou deixar você bem à vontade. Ele fala o seguinte, Daniel... Você deixou essa por último, né? Eu deixei essa por último, mas nada... Coloca outra na agulha aí, qualquer coisa, eu pulo para outra. Não, porque a gente já está chegando ao final aqui, Daniel. Já chegamos aí 1 hora de transmissão. Então, o pessoal está meio que... Pode estar um pouco cansado aí. Mas vamos lá. Sim. É o seguinte, o Henrique fala assim, Daniel, ano que vem terei o desafio de cuidar da organização do quadro social da cooperativa que eu trabalho. Existe algum curso que você indica? Cara, qual cooperativa, Henrique? Ele não cita aqui, Henrique. Se você puder citar a cooperativa para nós, seria muito bacana, muito legal mesmo. Tá? Mas aí, qual curso você indica, Daniel? Qual curso? Henrique, nós tínhamos um projeto para poder oferecer um curso em fevereiro. Mas época de festa e tal, você sabe como é que é, né? E pré-assembleia. E aí a gente, Coopeave. Bacana, manda um abraço pro Tiago lá, tá? Manda um abraço pro Tiagão lá, gente fina demais, trabalhou comigo na Copatos. O Henrique, nós vamos oferecer, eu e o Dudu, a gente vai oferecer no mês de maio. Ano que vem nós vamos oferecer um workshop, mão na massa mesmo, para a gente trazer os conceitos básicos de organização do quadro social, algumas peculiaridades, né, que a gente precisa de perpassar por essa jornada e principalmente trazer um hack OQS para que você desenvolva uma ação específica que você queira desenhar em cima de uma dor ou que o grupo queira desenhar, né, vai ser um trabalho de um grupo. Isso para o mês de maio. E agosto a gente está projetando um curso em organização do quadro social, tá? Uma especialização. Em Minas Gerais, você está no Espírito Santo, em Minas Gerais tem o EducoQS, que é uma formação de especialistas em organização do quadro social, tá? Então tem alguns recados. Mas material, se você tiver fome de leitura, deixa seu e-mail conosco aí que eu te envio alguns materiais, a gente pode bater um bate-papo também. Na Semana da Organização do Quadro Social, a gente ofereceu para as cooperativas mentorias gratuitas, né, para poder auxiliar as cooperativas nesse processo de entendimento e desenvolvimento, tá, da organização do quadro social. Faça o convite, vai lá no Você Mais Cooperativo. Tem muita coisa boa lá com relação à organização do quadro social. Nós trouxemos vários palestrantes para poder dar o famoso melzinho na chupeta, né, Dudu? Trazer aquele melzinho na chupeta para a gente poder ampliar um pouquinho os nossos horizontes com relação à organização do quadro social. Nós tivemos participações interessantíssimas, muito enriquecedoras dentro dessa Semana da Organização do Quadro Social, mas estamos aí, cara, pode me chamar aí no WhatsApp, me chamar no e-mail aí, que a gente bate um papinho, né, Dudu? A gente bate um papinho, conversa mais, qualquer dúvida que você tiver. Pessoal, aqui o vínculo nosso, o comprometimento nosso que é com o cooperativismo. Aqui a gente oferece a Semana da Organização do Quadro Social de forma gratuita. A mentoria foi gratuita para quem participou da Semana da Organização do Quadro Social. Os webinars, nós não temos interesse
de ganhar nada com esses webinars, tá? Nós temos eventos específicos onde a gente vai gerar remuneração para a gente com relação a isso, mas o principal objetivo nosso é com o cooperativismo. A remuneração é consequência daquilo que a gente entrega, tá bom, pessoal? E fica à vontade, tá, Henrique? Pode me contactar que a gente troca algumas figurinhas, tá bom? Perfeito, é justamente isso, Daniel. A gente precisa promover isso mais, né, Daniel? Aqui nós estamos fazendo um trabalhinho de formiguinha, né, de falar pontualmente sobre o cooperativismo, algumas experiências que nós temos vivido, compartilhar com vocês algumas coisas que nós temos tomado conhecimento. Então, esses eventos é mais nesse sentido também, da gente nos provocar, porque, na verdade, os primeiros provocados nesses eventos somos nós mesmos, né, Daniel? Porque quando a gente vai falar, poxa, e aí? A gente tem condições de praticar isso? A gente tem condições de colocar isso em prática realmente? Então, tem muito desafio, assim, é desafiador para nós mesmos no dia a dia. Então, esses eventos é nesse objetivo, pessoal, de nos provocar vocês e, quem sabe, chegar aí às lideranças das cooperativas também para provocá-los, porque a gente precisa promover a boa gestão da cooperativa, nós precisamos, e para isso precisamos organizar o nosso quadro social de fato mesmo. A Lívia Duarte, né? A Lívia Duarte aqui, o Daniel fala assim, que ela é presidente de uma cooperativa de trabalho. Olha que legal, a Copresa, ou Copresa, tá? Realizamos manutenção em aeronaves. Olha que legal. Poderia dividir sua experiência de OQS. Tudo bom, Lívia? Poderia dividir sua experiência de OQS em cooperativa de trabalho? Lívia, eu acho que a pergunta é bem básica. Se o meu comprometimento não for com cooperativismo, eu mudo de profissão. Vou mexer com coisa que eu gosto, né? Gosto de consertar carro, criar carros personalizados, né? Vamos para outra área, né? Eu acho assim, o comprometimento, eu acho que eu e Dudu, a gente vivencia isso muito na prática, tá? Qualquer um de vocês que quiser nos acionar, pessoal, fique à vontade. E, Lívia, olha, é só chamar. Só chamar que a gente organiza alguma coisa para vocês aí. Essa questão da prática, essa questão da vivência, né, dentro da organização do quadro social, a gente consegue compartilhar com vocês no formato de webinar, no formato de mentoria. Existem alguns vídeos, essa palestra vai ficar gravada para que vocês acessem e nos ajude a multiplicar esse conhecimento, tá, pessoal? Então, Lívia, olha, estamos aí à disposição, tá bom? E não é discurso não, tá? Muito obrigada. Eu fiz questão de me posicionar, porque, assim, a gente lida muito nos treinamentos com as cooperativas de crédito, né, as cooperativas de produção e cooperativas de trabalho, né, hoje bens e consumo, são muito poucas, né? Sim. Assim, nessas participações. E eu estou fazendo a pós agora na PUC de Gestão Estratégica de Cooperativas, e, inclusive, eu estou essa semana na disciplina de OQS. Então, por isso que eu levantei a mãozinha aqui para poder apreciar essa experiência de vocês no ramo, Sim, num ramo que não é tão comum de participação aqui nos eventos. E parabéns, adorei. Uma linguagem muito simplificada que vocês usam, nos fizeram refletir. Gostei muito. Parabéns, tá? Obrigado, Lívia. Normalmente, não é muito comum, né? A gente vê a organização do quadro social mais comumente no agropecuário e no crédito. Tem alguns representantes da Unimed, né? Tem algumas Unimedes que já exercem esse trabalho de relacionamento, de aproximação com o quadro social através da OQS já há algum tempo, inclusive em Minas Gerais, né? E aí os demais ramos, como que fica? Né? A gente ainda não tem muitas experiências, não existe muitas vivências ainda nesse Brasilzão com relação a cooperativas do ramo trabalho, do ramo
infraestrutura, né? Transporte talvez seja uma das grandes dificuldades, né? Cada ramo tem suas peculiaridades, mas todos eles a gente consegue implementar a organização do quadro social, né? Existe ali a receita de bolo, a farinha, o trigo e o ovo. Agora, o recheio, a cobertura, aí cada uma vai fazer de acordo com a sua peculiaridade, né? Eu consegui visualizar alguns pontos, né? Por exemplo, nós somos mecânicos de aeronaves, mas nós temos especialidades diferentes, né? Então, a gente pode começar a organizar também por aí. Eu tenho mecânicos que trabalham com as estruturas da aeronave, outros que trabalham com motores, eu tenho pintores, eu tenho técnicos de usinagem, né? Eu sou a única mulher da cooperativa, tá? Mas é só homem. Nossa! Agora nós estamos colocando... Alguém tem que organizar, né, Lívia? Agora estamos com 3 mecânicas entrando agora para o nosso quadro social. Aí vai começar a melhorar, né? Nossa, que bacana! Mas então, assim, eu consegui enxergar, eu estava até pensando que assim, a comunicação é um pilar importantíssimo, né? A cultura, a educação, a comunicação e por assim vai. E eu consegui enxergar que muitas vezes eu estou me comunicando lá, por exemplo, com os mecânicos de estruturas, e os pintores estão no meio, sendo que o recado é para os mecânicos de estruturas, a capacitação é para o mecânico de estrutura, mas todos os cooperados estão envolvidos. Então, se de repente seccionar, né, dividir por especialidades, a gente começa, então, o início dessa organização. Esse é o meu ponto aqui que me veio a reflexão. Você é mineira? Sim. Dentro do PDGC, uma das perguntas, você segmenta o seu público? Sim. Uhum. Como é que eu vou... É o mesmo exemplo, eu vou trazer para o agropecuário, que eu tenho afinidade. Olha, o meu público agropecuário, ele se comunica através do jornal. Então, é papel. Aí eu vou trabalhar com o público jovem, aí eu vou trabalhar do mesmo jeito, papel. Não, o público jovem, 80% tem celular. Então é outra comunicação, é rede social, é WhatsApp, talvez mensagem de texto, sei lá. Mas então a gente começa a funilar de forma mais estratégica as nossas ações, né? No caso de Unimed também, nós temos ali os profissionais, os médicos na área da saúde com as diversas especialidades. Nós podemos dividir por especialidade, né? Urologista, cardiologista, e trabalhar com esse público específico. Por quê? Ele tem uma necessidade específica, igual no seu caso. O mecânico é diferente do pintor. Não é diferente com relação ao voto, cada um tem um voto. Mas em termos de necessidade e anseio, é completamente diferente. Então, se eu tenho um pintor, não vou levar a capacitação de mecânico, porque ele vai ficar... Não, talvez ele queira diversificar aquilo que ele faz. Aí é um ponto, a cooperativa dá essa autonomia para o associado escolher. Mas no dia a dia, a comunicação ela tem que ser afunilada para o público específico. E aí que a gente traz a assertividade da comunicação. Que um dos grandes gaps do cooperativismo é a forma como a gente comunica para o quadro social, para a sociedade. É um dos grandes gaps, né? E aí a gente vem trabalhar. Evita também os erros, né, Daniel? Porque até a incompreensão também, né? Isso gera vários ruídos aí nessa comunicação. Então, assim, tem benefícios, por exemplo, que são para uma determinada classe. Isso tudo está me ocorrendo aqui agora, são para uma determinada classe de cooperados que a gente tem aqui. Por exemplo, atividade insalubre, né? E quando a gente fala de repasse, o RH vem discriminar o repasse, é para todo mundo. Então, não, vamos dividir, né? Isso aí. Bem, muito interessante. Esses pensamentos. Amanhã acho que eu já vou colocar tudo em prática, já começar. Você percebe como é que a gente muda um pouquinho a nossa maneira de pensar e tudo faz sentido, porque é mais estratégico, né? E é mais estratégico, é mais assertivo, consequentemente, né? Isso mesmo, Daniel. E só para complementar, quando você segmenta o público, não é, quer dizer, é segmentar, não é segregar.
ou na hora que você implementa, a linguagem é específica. E aí, quando você fala com a linguagem específica, o cooperado ele se sente mais pertencente. Ela sabe falar minha língua, ela sabe da minha necessidade. Nossa, que legal, essa cooperativa, ela sabe o que eu preciso. Isso internamente vai aumentando esse engajamento do cooperado. E aquela é o ciclo virtuoso. Quanto mais engajamento o cooperado tiver, mais ele vai cobrar da gestão da cooperativa melhoras, a gestão vai ter que estudar mais e se aprimorar mais para trazer mais melhoras, mais melhorias e, consequentemente, os cooperados vão melhorando e assim vai. A roda vai girando. Justamente, show de bola. Nós que agradecemos aqui, o Sérgio está agradecendo a oportunidade de poder participar. Muito obrigado, Sérgio, pela participação aí. E muito obrigado, Marli. A Marli Pira fala assim que é interessantíssimo eventos como esse, pois não apenas conhecemos mais sobre o tema abordado, como também experiências de outras cooperativas. Sensacional. Isso é o legal, né? É o enriquecedor, porque o cooperativismo por si só, naturalmente, ele tem essas diversidades, né? Poxa, aqui a gente conseguiu reunir bens de consumo, saúde, crédito, agropecuário. Olha que bacana. Se tiver alguém do transporte aí, se manifeste, por favor, porque é muito legal. Essas particularidades são legais. Mas o legal é assim, que todo mundo tem a mesma preocupação. Como envolver mais o cooperado. Como fazer o cooperado se interessar ainda mais pela cooperativa. Fazer dele o protagonismo, dar o protagonismo a quem, de fato, tem que ser, que é o cooperado, que é o bem mais precioso aí da cooperativa. Então, assim, de coração mesmo, a gente está chegando ao final. Né, Daniel? Que pena. A gente está chegando ao final aí do nosso bate-papo. Tá tudo muito bom, muito gostoso. Mas a ideia aqui também é a gente não esgotar o assunto. Como o Daniel falou, em maio nós teremos aí workshop de organização do quadro social, show de bola, muita coisa boa está sendo preparada para vocês. Tem muita coisa boa mesmo. Perdeu o início, Lívia, mas vai estar lá no canal no YouTube do Você Mais Cooperativa, aí você pode acompanhar lá. E aí compartilhar com todo mundo, compartilhar com seus cooperados. O Henrique lá com os 16 mil cooperados ativos lá da cooperativa da Copeave lá. Fique à vontade para compartilhar todos esses vídeos. E antes da gente encerrar, Daniel, passo a palavra para você, fazer suas considerações finais, agradecimentos, fique à vontade. Doutor, gratidão, né? Gratidão sempre estar aqui com você nessa jornada aí que a gente decidiu empreender aí no começo do Covid, né? Na verdade, além de empreender, né? Eu acho que é mudança de atitude, né? Igual eu falei, né, com o José, né? José, eu sempre reclamava. Eu tinha várias dores dentro do cooperativismo. Mas eu comecei a mudar o cooperativismo a partir do momento que eu mudei eu mesmo. A partir do momento que eu virei exemplo daquilo que eu quero entregar ao cooperativismo. Se eu quero um cooperativismo melhor, eu vou ser protagonista dessa mudança. Então, fica aí o convite para cada um de vocês. Vocês têm várias dores dentro do cooperativismo que eu sei que vocês devem ter. Seja presidente, seja vice-presidente, seja associado, seja colaborador. O José, então, eu e a equipe, cara, eu comungo muito com a sua realidade, cara, eu já vivi isso aí. Mas eu acho que talvez o principal diferencial, o que a gente quer deixar para o cooperativismo? O que a gente quer deixar de legado? E aí está nas pequenas ações. Eu e Dudu, a gente não está vindo para fazer o IPO do cooperativismo. A gente está vindo para plantar semente e que cada um de vocês continue regando essa semente para que a árvore possa crescer e gerar frutos. A gente não quer mover o oceano. A gente é uma gota no oceano. Mas essa gota vai gerar a mudança que o cooperativismo precisa.
está na mão de cada um de vocês, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigadão, Dudu. Obrigado, Daniel. Obrigado, Olívia. Obrigado a todos que participaram aqui, que fizeram as interações no chat. O André, lá de Viçosa também, viu? O André, companheiro nosso de Viçosa. A Marli, o José, o Henrique, toda a Lívia, né, que fez a participação. Agradecer de coração aí também ao Sescop Rio, né, que também pôde ceder um pouquinho você, né, Daniel? E a Cicobi Credipe também, que é outra apoiadora de iniciativas como essa. Muito obrigado. Obrigado a todos os colaboradores da Cicobi Credipe que participaram aqui. Tem colaborador do Sescop Rio aqui também, né, Daniel? A Crisna, né? A Crisna, né? Muito obrigado mesmo pela participação aí de vocês todos. E é legal que, por mais que vocês não estejam diretamente na cooperativa, como a Crisna, ou os meninos da Cicobi Credipe que estão na linha de frente, né, no ponto de atendimento, ou no back-office aqui na matriz, né, na unidade administrativa, no dia a dia pode exercitar o OQS, conceitos do OQS, a boa comunicação, o bom relacionamento, né, e levar essa cultura da cooperação no dia a dia, na rotina, onde quer que vocês estejam. Então, assim, os nossos agradecimentos. Agradeço a Daniel, mais uma vez, pelo convite, da gente coordenar tudo isso aqui junto com ele. Um cara especial, especialíssimo aí, o Daniel. Obrigado a todos vocês que participaram e a vocês que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando no canal Você Mais Cooperativo no YouTube. Muito obrigado pela participação, pelas interações. E em maio, tá? Fiquem atentos aí nas redes sociais, no canal Você Mais Cooperativo, no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais pessoais, minha e do Daniel, Eduardo Pessoa e Daniel Oliveira lá. Fiquem atentos para a data que vai ser em maio. Aí a gente vai soltar logo do workshop de organização do quadro social. Então, fiquem atentos para poder participar junto com a gente, que vai ter muita coisa boa. Obrigado a todos vocês, um ótimo final de ano e que 2021 seja muito, mas muito melhor que 2020. Acho que isso é a esperança de todo mundo.